Vamos lá? Repara aqui, algumas manifestações, como eritema palmar, telangiectasias, ascite, fígado aumentado, então você pode começar a pensar em cirrose. Está até mais fácil que você já está vendo o título aí inicial como cirrose. Mas frente a um paciente, por exemplo, com cirrose, uma mulher de meia idade com fadiga e prurido, lembra, a gente já consegue dar o diagnóstico da causa que essa paciente ela apresenta. Qual é a causa da cirrose que ela tem aqui? Mulher de meia idade, fadiga, prurido e mais. A gente percebe que aqui, essa cirrose, essa lesão hepática que existe aqui, ela é muito mais uma lesão hepatocelular ou uma lesão colestática. Uma lesão colestática, a gente percebe pela icterícia que essa paciente está apresentando, associada ao prurido. Uma icterícia, mas olha que interessante, com FA e gama-GT lá em cima. E TGO e TGP apenas tocadas. Então, nessa situação, a gente está pensando aqui que existe uma lesão hepática, o paciente tem uma síndrome ictérica, eu poderia começar por isso, é uma síndrome ictérica através de uma colestase, porque aqui é FA e gama-GT predominando. E nessa estou com prurido, mais ainda chamando a atenção de ser uma colestase realmente. Então aqui, pensando em causa para isso, ainda tem o antimitocondrial positivo, que já é aqui, ó, já está muito presente em qual situação, gente? Cirrose biliar primária. O fato dessa paciente apresentar boca seca e olho seco, o que significa isso? Doença autoimune está sempre associada às suas irmãs autoimunes. A cirrose biliar primária vem muito acompanhada com Sjögren. Então isso pode fazer parte, não como uma consequência da doença, mas uma outra doença associada a ela. E o que mais que tem cirrose biliar primária? Gente, só para a gente lembrar. Se eu não consigo excretar a bile, qual o problema disso? Não excretando a bile, eu não consigo absorver as vitaminas lipossolúveis, ADEC ou DECA, A, D, E e K. Então, faltando vitamina D, começa a surgir fraqueza óssea. E assim por diante, faltando a vitamina K, a pessoa tem uma tendência maior ao sangramento. Então, o NR é muito mais alargado em comparação com a lesão hepática que a paciente está apresentando. A gente pode perceber isso na prática. Então, aqui, a gente consegue, dentro desse caso, encaixar isso aqui, porque até a paciente prescreveram vitaminas para elas lipossolúveis, o cálcio pela carente de vitamina D, que está faltando, e o ácido ursodesoxicólico para facilitar a eliminação da bile. Só que essa paciente aqui já tem indicação para transplante, porque bilirrubina dela está muito aumentada, acima de 8, 8,5, a gente já colocaria isso aí na fila de transplante dentro de uma cirrose biliar primária. Beleza? Então, só para lembrar, isso aqui é um caso típico, clássico da cirrose biliar primária, autoimune, por lesão aqui, ó, colestática, com antimitocondrial positivo, fadiga e prurido que chama a atenção dentro de uma mulher de meia idade. É sempre assim. Autoimune a gente pensa sempre mais comum nas mulheres. Beleza. Letra A. Fadiga, acne, amenorreia, hipergamaglobulinemia e antimúsculo liso positivo associados à cirrose sugerem o diagnóstico de hepatite autoimune. É como se fosse uma prima da cirrose biliar primária. Só que aqui a diferença é que na hepatite autoimune a lesão é hepatocelular. E geralmente essa mulher ela é mais jovem do que a outra. Isso pode estar presente, fadiga, acne, amenorreia, hipergamaglobulinemia, uma doença aqui autoimune, presença de anticorpos. Então pode aumentar isso aí. E o anticorpo clássico aqui seria o antimúsculo liso positivo. A lesão predominante é hepatocelular, com aumento importante de transaminases e discreta elevação de FA e gama-GT. Como é autoimune, o tratamento é feito com corticoides. A gente pode fazer, ainda mais que é agressão muito maior autoimune aqui pelo próprio antimúsculo liso. Beleza, correto. A gente aprende, para lembrar da hepatite autoimune. A hepatite alcoólica pode se manifestar com febre, dor abdominal, hepatomegalia, icterícia, anorexia, ascite e leucocitose importante. Essa última e um aumento mais pronunciado de AST em relação à ALT diferenciam a etiologia alcoólica da viral, perfeito. Na viral seria o contrário. Aqui o aumento mais pronunciado aqui, ó, é da AST em relação
ALT. Correto. Na hepatite viral é o contrário. As duas podem ter transaminases mais do que 1000. Aqui tem esse padrão diferenciado. Beleza. A TGO é maior do que a TGP. Tranquilo. E o tratamento poderia ser feito com corticoide e pentoxifirina na hepatite alcoólica. Como é que eu diferencio a hepatite alcoólica da hepatite viral sem ser aqui, ó, através aqui, ó, dos marcadores de transaminase? Pela leucocitose, porque quando é infecção viral, geralmente é leucopenia. Aqui na hepatite alcoólica é uma leucocitose, neutrofílica até. Então isso eu conseguiria também diferenciar num caso clínico de prova. E o tratamento que a gente faria aqui, o corticóide que a gente faz, geralmente é prednisolona e não a prednisona. Por quê? Porque, gente, a prednisona, ela no organismo, ela é metabolizada no seu metabólito ativo, que é a prednisolona. Só que quem tem hepatite, agressão hepática, o fígado, ele está metabolizando menos nesse momento. Então não adianta dar o precursor da forma ativa, que é a prednisona. Então eu já estou pronta a prednisolona para ele, que é a que tem realmente a própria ação. Então aqui eu poderia dar a prednisolona ou até a pentoxifilina. Correto. A associação de cirrose com manifestações neuropsiquiátricas nos leva a pensar em doença de Wilson. Um excesso de cobre, que a pessoa tem, na verdade, porque o que existe na doença de Wilson é uma dificuldade de eliminar cobre do organismo. Cada substância, gente, tem um mecanismo de controle. Potássio, por exemplo, a gente elimina no rim. O bicarbonato também, o proximal no rim está controlando. O ferro, quem controla isso? O duodeno, o jejuno. Ele absorve todo o ferro na célula, aqui lá no enterócito, na célula intestinal. Se o organismo precisa, a transferrina vai lá, pega o ferro e leva a medula óssea. Se não precisa, aquela célula descama e elimina o ferro na urina. Desculpa, nas fezes. Agora, uma vez que o ferro entra, o ferro não vai embora mais. Cada substância tem um órgão que controla. No caso do cobre é o fígado. Agora, o que existe na doença de Wilson é uma dificuldade de você eliminar o cobre. Então acumula cobre, mas não só isso. A ceruloplasmina, que é a proteína que carrega o cobre no sangue, ela também é baixa na doença de Wilson. Então o problema surge nesses dois aspectos. Eu não consigo jogar fora o cobre, então acumula no fígado. Daqui a pouco acumula no fígado, o hepatócito não aguenta mais acumular e isso vai para o sangue. E no sangue, o pior, a proteína que carrega o cobre está diminuída. Então o que acontece é que o cobre fica livre e à vontade para precipitar nos tecidos, principalmente sistema nervoso central. Manifestações neuropsiquiátricas. Então é isso que a gente percebe na doença de Wilson. Até 50% dos pacientes com alterações neurológicas apresentam os anéis de Kaiser-Fleischer. Certo ou errado? Errado, gente. Totalmente errado. Por que errado? Porque antes de ter a manifestação neuropsiquiátrica, é obrigatório a pessoa ter os anéis de Kaiser-Fleischer. Então, só para lembrar, 100% das pessoas com manifestações neuropsiquiátricas têm que ter anel de Kaiser-Fleischer. Ele começa aqui, a lesão neurológica, teoricamente, começa com os depósitos oftalmológicos. Então, a pessoa primeiro tem a membrana de DCM depositada lá na córnea com o cobre lá, formando os anéis de Kaiser-Fleischer. Tendo isso, depois ela pode apresentar manifestação neuropsiquiátrica. Se algum paciente tem manifestação neuropsiquiátrica e não tem anéis de Kaiser-Fleischer, você pode pensar em outra possibilidade, porque isso não é a doença de Wilson. 100% dos pacientes com alteração neuropsiquiátrica vão ter lá os anéis de Kaiser-Fleischer depositados, sendo doença de Wilson. Então não é até 100% dos casos, sempre tem. Por isso está errado. E o tratamento é feito com a D-penicilamina. Correto, poderia ser até um quelante que a gente poderia utilizar. Beleza, mas está errado isso aí. 100% das pessoas deveriam ter. Continuando, a hemocromatose hereditária acontece por uma absorção exagerada de ferro, sem controle. Em vez aqui, ó, lá do duodeno, só absorver e ficar por isso mesmo, daqui a pouco descamar, não. O ferro vai absorvendo e vai entrando para dentro, entrando para dentro, entrando para dentro. Só que uma vez que ele entra no nosso corpo, ele não sai mais, a não ser que eu faça sangria. Não tem mais o que fazer, já entrou no corpo. Então, de forma hereditária, isso aqui, ó, o que acontece é uma absorção absurda de ferro, levando a deposição do excesso no fígado, levando a cirrose, no coração, com arritmia, cardíaca, na pele, o escurecimento da pele, no pâncreas, levando a diabetes,
Então aqui, ó, a gente diz que é o diabetes bronzeado, hemocromatose, depositou no pâncreas, levou a diabetes. Na pele escureceu, diabetes bronzeado, hemocromatose. E esses pacientes têm a maior predisposição a infecções como Yersinia, víbrio vulnífico, só para ouvir falar, Listeria até Pasteurella. Beleza. O ferro sérico e a ferritina estão aumentados, tem excesso de ferro no organismo. O melhor tratamento é você fazer sangria, a flebotomia. Até hoje é assim. Uma vez que intoxicou, não adianta eu fazer a deferoxamina, que é um quelante de ferro, porque já está no meu corpo, no meu sangue, no meu organismo. A deferoxamina vai impedir que eu absorva mais ferro, poderia até fazer uma fase mais precoce. Só que os caras já têm o ferro em excesso, agora só a sangria, teoricamente, resolve. Beleza. Apesar de mais relacionada à hepatite fulminante do que à cirrose, a intoxicação por acetaminofeno, levando a uma necrose centrilobular grave, deve ser tratada com lavagem gástrica, medidas de apoio e administração de carvão ativado ou colestiramina para evitar a absorção residual do fármaco. Mas atenção, o ideal é você administrar até 30 minutos da ingestão, beleza. Naqueles com níveis séricos elevados, concentração maior do que 200 mg por ml, 4 horas após a ingestão, ou modo que 100 após 8 horas, a administração de compostos sulfhidrílicos, como a N-acetilcisteína, parece reduzir a gravidade da necrose hepática. Só para lembrar dessa parte de intoxicação. Também correto. A errada que a gente aprende com essa, a errada foi aquela da doença de Wilson. Tranquilo? Beleza pura? E lembrando aqui um pouquinho, já que eu estou falando dessa parte de cirrose, é sempre bom a gente lembrar do score de Child, clássico, que a gente avalia 2 parâmetros clínicos, ascite e encefalopatia, vocês têm isso na apostila, bilirrubina, albumina e até o TAP. Então seriam 3 parâmetros laboratoriais e 2 parâmetros clínicos. Tem gente que junta, faz a beata, que é a maneira de você usar aqui, ó, seria aqui, ó, beata, juntando aqui, formando frasezinha para o critério de Child, mas tranquilo, 1, 2 ou 3 pontos. Se for o Child A, a gente diz que o paciente tem 5 a 6 pontos, Child B, 7 a 9 e Child C, com risco maior de morte e complicações, de 10 até 15 pontos. Então, só para passar o olho aí e lembrar. Esse score tem relação com o prognóstico da cirrose. Existem outros scores, até mais utilizados, por exemplo, para a fila de transplante. Mais utilizado para você indicar ou não transplante, avaliar a gravidade nessa situação. Que, por exemplo, é o score de MELD. Esse score de MELD ele é mais complicado. Ninguém tem que decorar a fórmula desse score, nem calcular isso para as questões de prova. Mas é importante lembrar quais são as substâncias que participam desse score. Que de uma forma até estranha, e é importante lembrar disso para as questões de prova, quando a gente fala no score, gente, de MELD, olha lá, creatinina entra. Tem nada a ver com fígado, mas entra bilirrubina e o INR. Beleza? Acompanhamento para o câncer. O que significa isso? Quem tem cirrose tem mais risco de ter câncer, no caso do fígado. Beleza, o que eu faço? Então eu faço um acompanhamento. Qual o acompanhamento que eu faço para todo cirrótico? Como é que a gente faz? Dosagem de alfa-fetoproteína e, além disso, a gente também aqui, ó, ultrassonografia de 6 em 6 meses. Então, só para lembrar. Tem bastante tempo que eu não vejo as questões de prova pedirem para calcular o critério de Child, se é Child A, B ou C, mas é importante a gente ter essa noção. Por isso que eu relembrei com vocês, bem rápido aqui, e isso aqui é um detalhe que eles gostam de pedir, esse acompanhamento para o câncer aí. Dosagem de alfa-fetoproteína e ultrassom de 6 em 6 meses. Tranquilo? Bola para frente. Vamos embora. Aí, mais uma prainha para a gente dar uma relaxada. Niterói. Disco voador, tá aí, os OVNIs que pousaram lá. Vamos embora. Aqui, ó, de acordo com o caso abaixo, responda as próximas 2 questões. Eu vou ler o caso, vocês vão fazer as 2 questões. Paciente de 52 anos em acompanhamento ambulatorial por cirrose alcoólica, usando irregularmente propranolol, dá entrada na emergência com quadro de hematêmese. Foi feita a estabilização hemodinâmica com cristalóide, 2 concentrados de hemácia e plasma fresco.
que o NR inicial era de 1,8. Vasopressina associada à nitroglicerina. Submetida à endoscopia digestiva alta, sendo constatada a presença de varizes esofágicas e feita a ligadura elástica das mesmas. Prescrito norfloxacin 400 mg de 12 em 12 horas por 7 dias para prevenir PBE e propranolol para evitar um novo sangramento. Evoluiu bem sem outros episódios de sangramento, porém passou a apresentar sonolência, agressividade e agitação psicomotora, fala arrastada, asterix e incoordenação motora. Acrescentada lactulose e neomicina em sua prescrição e feita redução da ingesta proteica. Vamos embora. Os últimos dois aí com vocês, bem direto. E não é para conversar, não. É para tentar fazer e ler com carinho, aprendendo aí em cima de cada alternativa. Beleza? Sem conversa, vamos lá. Vem com calma. Vamos lá. Aqui eu vou passar a régua com vocês na parte principal que tem em relação à hipertensão porta, complicação, obviamente, de cirrose. Mas só para lembrar, o fato dele receber aqui, ó, propranolol, só pelo fato de ser um cirrótico, a gente está fazendo o quê? Fazendo uma profilaxia primária ou secundária? Primária, para quem nunca sangrou. Porque a gente sabe que 40% a 60% dos cirróticos têm varizes. Então existe um risco de sangrar.
Então, o que eu faço? A gente pode fazer, por exemplo, uma profilaxia primária, dando um beta-bloqueador para impedir o primeiro sangramento. Agora, no momento que sangra, a gente faz aqui, então, o controle hemodinâmico, a gente pode aqui, ó, começar a fazer aqui, ó, vasoconstrictor, dar aqui, fazer endoscopia para tentar aqui, ó, na marra, parar o sangramento junto com vasoconstrictor, a gente faz geralmente os dois, e prevenir as complicações, no caso, prevenção primária para PBE com norfloxacin, que isso aqui, a norfloxacin é profilaxia primária para PBE, e depois, como tem risco de ressangrar, então eu faço a profilaxia secundária para as varizes. E o que deveria ter feito aqui desde o início era prescrever a lactulose para quê? Para já evitar, obviamente, uma encefalopatia, como se fosse uma prevenção primária de encefalopatia. Mas vamos passar a régua nisso aí para não ficar confuso aqui. O caso ele ilustra bem a sequência. Mas vamos lembrar aqui, ó, porque quando eu estou falando em varizes, já que é o que mais cai de hipertensão pós-aparente nas questões de prova, a gente lembra o seguinte: o sujeito, só pelo fato de ser cirrótico, já existe um risco dele ter a presença de varizes. Por isso que todo cirrótico a gente faz um rastreamento com endoscopia digestiva à procura de varizes, porque se tiver eu já faço profilaxia primária. Encontrei, então a gente faz beta-bloqueador. Tranquilo. Agora, se o sujeito sangrar, a primeira coisa que a gente vai fazer é o controle hemodinâmico, com cristalóide, com sangue, com plasma. Geralmente o plasma a gente usa se o NR está acima de 1,7. Por isso a questão, o caso clínico colocou o NR inicial de 1,8, acima de 1,7, você faria plasma já. Então a gente faz o controle hemodinâmico e depois vai parar o sangramento. Como é que a gente para o sangramento? Endoscopia e terapia farmacológica. Drogas vasoconstrictoras, que hoje em dia a gente usa a terlipressina e, por exemplo, até o octreotide a gente poderia utilizar. A vasopressina a gente evita por quê? Porque a vasopressina, como promove a vasoconstricção esplâncnica exagerada, mas ela também promove uma vasoconstricção coronariana. Então a pessoa já está hipovolêmico e ainda faz vasoconstricção coronariana, então vai prejudicar a perfusão, obviamente, cardíaca. Então, sempre que se usa vasopressina, a gente usa associado à nitroglicerina para evitar essa vasoconstricção coronária. Só que hoje em dia a gente tem a tendência maior a usar a terlipressina, que a vasoconstricção é muito mais esplâncnica e não coronariana. Então, a gente usa drogas vasoconstrictoras, beleza, para parar o sangramento. Agora, se foi refratário, o cara continuou a sangrar, mesmo fazendo endoscopia e terapia vasoconstrictora, então, nessa situação, aí a gente vai tentar uma medida de intervenção. E essa intervenção, como o cara está sangrando e está morrendo, ou o TIPS ou uma cirurgia de urgência. Então, a gente vai fazer TIPS ou cirurgia que isso que vai resolver. Só que até levar o cara para programar o TIPS, até ter a cirurgia de urgência, o cara não pode ficar sangrando. Então, por isso a gente passa um balão, por exemplo, de sangue Staken Blake, como de Minnesota, um balão para poder controlar o sangramento. Balão, ele não previne morte aqui. Balão, ele só consegue controlar o sangramento naquele momento. Se esvaziar o balão, volta a sangrar. Então, o balão é uma medida temporária, porque o que vai resolver no caso refratário vai ser ou o TIPS ou a cirurgia. Qual que a gente dá preferência? O TIPS. Por quê? Porque o TIPS ele não mexe na anatomia do sistema porta. Ele só mexe dentro do fígado. Então, um paciente tem indicação de transplante no futuro, é ótimo aqui o paciente ter feito TIPS atualmente. Por quê? Porque não mexeu, obviamente, lá na veia porta. Só mexeu dentro do fígado. E o fígado dele, quando for transplantado, vai embora mesmo. Então, o TIPS seria a melhor opção que a gente tem. Além de ser menos invasivo. Então, o TIPS seria o quê? É a gente comunicar um ramo da veia porta dentro do fígado com o ramo da veia hepática. Ou seja, nesse momento você alivia a pressão no sistema porta, vai passando aqui ó, o fígado, aí nessa situação, obviamente você vai aliviar a pressão que a gente tem lá em relação às varizes, porque aliviou a pressão porta, então a gástrica esquerda que eventualmente faz comunicação para o esôfago, comunicando com a veia ásicos e veia cava superior, então parou de ser comunicação, porque eu aliviei a pressão em porta. Então para o sangramento nessa situação.
Então, ótimo. Então, isso aqui é muito bom nessas pessoas aqui, ó, porque conseguiu controlar o sangramento. Ora, qual o problema disso aqui? O problema é que agora eu estou bypassando o fígado. Se eu bypassei o fígado, o hepatócito está deixando de metabolizar toxinas, como a amônia, que as bactérias intestinais produzem. Então as pessoas ficam em maior risco de desenvolver uma encefalopatia. E além disso, eu não estou nutrindo tanto o hepatócito, porque os nutrientes que vieram lá do intestino pela mesentérica superior, quando eles chegam no fígado, eles já bypassam aqui, ganham circulação sistêmica, chegando na veia hepática. O hepatócito não está captando mais nutriente, não está sendo nutrido. Então, isso pode piorar a função hepática, só prejudicar os nutrientes para o próprio hepatócito. Então, o risco disso aqui é uma maior encefalopatia e uma disfunção hepática progressiva. E uma outra coisa, a vantagem também de você bypassar aqui é porque você aliviou a pressão na porta e, obviamente, você aliviou a pressão lá nos sinusoides hepáticos. Então, está extravasando menos aquela linfa hepática, a forma menos ascite. Então, isso aqui é ótimo também para a ascite. Então, isso aqui melhoraria uma ascite do paciente para o sangramento e, ainda assim, existem riscos, como a encefalopatia e uma disfunção hepática. Beleza. Agora, se eu não consigo o TIPS, que eu não tenho uma equipe de hemodinâmica pronta para passar o TIPS, ou seja, um cirurgião vascular, ou um radiologista intervencionista, então aqui eu poderia pensar numa cirurgia de urgência. E cirurgia de urgência, a gente faz sempre aqui shunts não seletivos. Aqui é só para resolver, o cara está morrendo sangrando. Então a cirurgia é o mais rápido possível. E um shunt não seletivo que a gente faz, um shunt porta ou cava, que a gente poderia fazer era, por exemplo, o látero-lateral. Você faz uma abertura na veia porta e a abertura aqui, um buraquinho aqui, uma janelinha na veia cava e comunica uma coisa com a outra. E aí o sangue aqui, ó, você vai aliviar bastante aqui, ó, a pressão na veia porta. Você vai conseguir aliviar a pressão aqui em cima em relação ao esôfago através da gástrica esquerda. Como você conseguiu tranquilamente drenar, esvaziar, aliviar a pressão da porta, porque comunica a porta com a cava. Ótimo. Para o sangramento, ótimo. Alivia aqui, ó, o excesso de sangue que ia para o hepatócito, ficava pingando em gotejando e formando ascite. Melhora a ascite. Igualzinho anterior, igualzinho TIPS. Com o risco também semelhante. Qual o risco que a gente tem aqui? O risco é que as toxinas que vêm aqui da mesentérica superior, lembrando que quem forma a porta é mesentérica superior com a veia esplênica, então nessa situação aqui, ó, as toxinas da mesentérica superior ganham a circulação sistêmica, risco de encefalopatia. Os nutrientes que iriam aqui nutrir também os hepatócitos não chegam até o fígado agora, vão direto para a circulação sistêmica, alimentando menos o fígado, maior risco de disfunção hepática progressiva. Só para lembrar disso aí que a gente já conhece. Tá lá. E mais uma coisa, olha que interessante. Aqui, gente, olha o contato íntimo que existe, dá para vocês verem aí. Mas vocês também têm as figuras. Mas o contato íntimo que existe entre a veia esplênica aqui, ó, drenando, obviamente, o baço, drenando a porção alta aqui, ó, do estômago, as veias gástricas curtas, e aqui, ó, o contato íntimo com o pâncreas, a cauda do pâncreas. Isso é importante porque, eventualmente, a pessoa tem uma pancreatite crônica, e aí, pela inflamação crônica no pâncreas, trombosa a veia esplênica. E aí, trombosando a veia esplênica, ele faz uma hipertensão porta segmentar. O que acontece? O baço fica congesto e existe aqui, ó, varizes de fundo gástrico isoladas. Varizes de fundo gástrico isoladas, eu tenho que pensar um paciente deve ter hipertensão porta segmentar, só no fundo gástrico. Ou seja, ele deve ter pancreatite crônica. A dificuldade de drenagem é só da esplênica e não da porta em si. Só uma curiosidade para a gente lembrar disso aí. Beleza. Então, voltando. Aqui eu já sei. Eu tenho que parar o sangramento com endoscopia e droga. O mais importante, quando as varizes elas são esofágicas, seria a endoscopia. Se fosse varizes gástricas, eu não consigo aqui, ó,
fazer ligadura elástica, escleroterapia, porque são ramos mais fininhos. Aí a terapia farmacológica ela seria mais importante se fossem varizes gástricas. Beleza. Mas no esôfago a gente faz os dois, sabendo que a endoscopia é o melhor, e de endoscopia, ligadura elástica é melhor do que a escleroterapia. Beleza. Depois que eu fiz isso, o que eu faço? Eu vou prevenir as complicações. Quais complicações? O cara que sangra, ele tem risco de ter peritonite bacteriana espontânea. Por quê? Ele sangrou, fez hipovolemia e hipoperfusão, principalmente esplâncnica. Nessa situação, facilita a translocação bacteriana e como já existe um caldo de cultura que é a ascite, então o risco de, obviamente, de peritonite bacteriana espontânea. Então, o cara que sangra, o que eu faço? Prevenção primária para PBE, que seria o quê? Norfloxacin, 400 mg de 12 horas durante 7 dias. Sangrou, prevenção primária para PBE. O que mais? Se ele sangrou, sangue tem proteína. As bactérias colônicas metabolizam essa proteína em excesso que chegou pelo sangramento e aí produz mais amônia. Então, o cara que sangra, ele vai ter um risco maior de desenvolver encefalopatia. Então, posso prevenir também a encefalopatia com lactulose. Está aqui. E além disso, nessa situação, como a pessoa tem risco de ter de novo, o risco de ressangramento é quase 70% em um ano, então o cara que teve tem risco de ter de novo. O que eu faço? Eu já previno o próximo, profilaxia secundária. Aí a profilaxia secundária seria beta-bloqueador e endoscopia. Teoricamente, seria melhor fazer até os dois aqui. Eventualmente, beta-bloque e nitrato, eles gostam de usar o nitrato também, por ser menos invasivo que a endoscopia, mas o ideal é fazer beta-bloqueador e endoscopia como profilaxia secundária. Agora, se esses pacientes não ficarem bem, o cara sangra de novo, eu tenho que botar em profilaxia secundária, aí ele sangra de novo, aí sangra de novo, então tem que fazer alguma coisa por ele. Se eu não fiz aqui um procedimento definitivo, o TIPS ou a cirurgia, então aí se não der certo isso aí, então eu vou programar uma intervenção, só que eletiva. Não é um cara sangrando e morrendo, aí é diferente. Então se eu não fiz um procedimento definitivo, como o TIPS ou a cirurgia lá atrás, que realmente ele não vai sangrar de novo, aqui eu tentei evitar um sangramento com droga, que é beta-bloqueador, e com endoscopia. Se não ficar bem, aí eu vou ter que programar uma intervenção. Só que a intervenção passaria a ser uma intervenção eletiva. Então, a cirurgia que a gente faria aqui seria uma cirurgia com mais calma, mais tranquila. Um shunt seletivo que a gente poderia utilizar. Ou o TIPS. O TIPS sempre é a preferência no lugar da cirurgia. Então, eu tentaria passar o TIPS. Se o TIPS não resolver, então eu pensaria em cirurgia. Beleza. E cirurgia que a gente tem, seletiva, seria o shunt esplenorenal distal. O que é o esplenorenal distal? Olha que interessante que a gente faz aqui. A gente faz a ligadura da gástrica esquerda, para não ter comunicação mais com a porta e com aqui, ó, as varizes. Então, beleza, tirei essa comunicação. Eu também vou ligar a gastroepiploica direita, que é aqui, eu estou tirando aqui, ó, essa comunicação do estômago aqui, através, obviamente, da esplênica, com a veia porta também. Então, tirei. E eu peguei a esplênica, a veia esplênica aqui, o que eu fiz? Eu liguei a esplênica na renal. Eu fechei a comunicação da esplênica que formaria a veia porta e eu liguei a esplênica na veia renal. Acabou. Resolvi o problema nessa situação. Então, fiquei tranquilo aqui. Porque agora, olha que interessante, não tem comunicação da gástrica esquerda, ou seja, aqui do estômago e do esôfago, com a veia porta. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o fundo gástrico drenando aqui, ó, tranquilamente para o baço, e o baço aqui, ó, drenando para a veia renal e para a veia cava. Ficou perfeito isso aí. Então, tem o estômago aqui, através da grande curvatura, da porção mais alta, drenando para a veia renal. Então, está tudo aliviado. A pressão na porta ficou tranquila, porque agora, olha que interessante, eu acabei com a comunicação das varizes com a hipertensão porta. Resolvi o problema. E mais, aqui nessa situação é interessante, por quê? Porque eu mantenho o fluxo sanguíneo em direção à porta. O mais importante, o que vem da mesentérica superior.
que é da onde eu estou absorvendo, por exemplo, toxinas, da onde eu estou absorvendo nutrientes. Então, toxinas continuam aí para o fígado, o hepatócito agora recebendo menos sangue, menos volume de sangue, ele consegue metabolizar um pouco melhor. Então, menos risco de encefalopatia. Ele é nutrido, menos risco de disfunção hepática. Agora, qual o problema que existe aqui? O problema é que como eu mantenho o fluxo sanguíneo hepático, então não alivio a ascite. Então, isso aqui não é bom para quem tem ascite. Então, olha lá, nessa situação não tem encefalopatia, não tem disfunção hepática, porque eu mantenho o fluxo sanguíneo em direção ao fígado, mas, por outro lado, por manter o fluxo em direção ao fígado, não melhora a ascite. A gente não deveria utilizar esse procedimento num paciente, eletivamente, quando o cara tem ascite. Aí não valeria a pena. Beleza, o ideal seria o TIPS, obviamente. Ou uma cirurgia porta-cava calibrada, mas hoje em dia, praticamente, a gente para a prova, isso aí não cai tanto. Então, para a gente guardar aqui, o TIPS seria a primeira escolha, ou aqui, ó, poderia pensar em cirurgia renal distal é uma boa opção, ou que faz muito no dia a dia aqui no Brasil, e também nas questões de prova eles colocam bastante, para aqueles pacientes que têm esquistossomose, ou seja, tem hipertensão porta, mas com boa função hepática, e deve ter o hiperesplenismo em função da hipertensão porta, que é pré-sinusoidal, geralmente, quando eu estou falando de esquistossomose. Então, nessa situação, o que a gente poderia fazer? Ligadura da gástrica esquerda, para tirar a comunicação, mais esplenectomia. Então, seria a cirurgia mais simples, que é a desconexão ásico-portal. Aqui, eu estou ligando a gástrica esquerda, tirei essa comunicação. E arranquei aqui também, ó, o baço. Para que o esôfago não comunique com o estômago e a gastroepilipóica aqui, ó, da grande curvatura comunicando com a porta, então a gente faz também a ligadura da grande, vasculariza a grande curvatura do estômago, através da ligadura da gastroepilipóica direita. Vocês têm a imagem também aí na apostila de vocês. Então, a gente na prática fala assim, ó, liga a gástrica esquerda, que é uma cirurgia até bem rápida, e faz uma esplenectomia. Então, a cirurgia muito usada para esquistossomose. Em prova eles colocam ligadura da gástrica esquerda com esplenectomia. Só isso basta para a gente responder a questão. Tranquilo? Vamos lá. Então aqui, ó, caso não houvesse melhora, vamos voltar para o caso. Com a terapia farmacológica ou endoscópica, o balão de sangue Staken Blakemore ou de Minnesota, a diferença é que um tem 3 luzes, o outro tem 4 luzes. Só isso. Vamos lá. Deveria ser passado até que estabilizasse a hemodinâmica para realizar o procedimento cirúrgico descompressivo, ou TIPS ou a própria cirurgia. A terapia farmacológica é a de escolha para a hemorragia decorrente de varizes gástricas ou gastrohipertensiva portal. Tá certo. Farmacológica é melhor para o estômago e endoscópica é melhor para o esôfago. Perfeito. Na impossibilidade do TIPS, que é contraindicado na presença de um cisto hepático ou na insuficiência cardíaca direita grave, que eu estou aumentando aqui, ó, o retorno venoso rapidamente naquela situação, é pior para quem tem IVD. Ou porque o IVD também está voltando aqui, ó. O cara já tem IVD, então na verdade vai piorar a hipertensão porta. O contrário, nessa situação é até mais interessante. Porque se eu comuniquei hepático a veia porta, então vai piorar a hipertensão porta, que agora vai somar o sangue do ventrículo direito, voltando aqui, engarrafando a veia porta. Piora mais ainda a hipertensão porta. Então isso não é bom. A gente não usa o TIPS. Então por que não posso passar? Porque está contraindicado. Então as derivações pós-sistêmicas não seletivas estarão indicadas para situações de urgência no sangramento varicoso com ou sem ascite refratária. As duas estratégias estão associadas ao desenvolvimento de encefalopatia. Perfeito, a gente já viu isso, eu mostrei para vocês. Em pacientes com boa função hepática e hipertensão porta, ou seja, pré-hepática ou intrahepática pré-sinusoidal, como esquistossomose, que fossem refratárias ao tratamento clínico endoscópico, poderíamos indicar de urgência as cirurgias de desconexão ásico-portal, feita no Japão como de Sugiura ou de Hasabe, ou apenas a ligadura da gástrica esquerda, esplenectomia com desvascularização da grande curvatura do estômago, que é o que a gente faz no Brasil. Beleza, correto. As derivações seletivas são as cirurgias mais demoradas, geralmente indicadas como procedimento eletivo, tá certo também. São mais indicadas para a prevenção do ressangramento varicoso em pacientes cirróticos sem ascite ou com ascite leve, que seria a cirurgia de Warren, que é a derivação esplenal distal, porque como eu mantenho o fluxo sanguíneo em direção ao fígado, não alivia a ascite. Correto. Esta mantém o fluxo mesentérico portal,
evitando a encefalopatia, a disfunção hepática progressiva, correto, e a ascite, errado. O que está errado aqui? A ascite, gente. Ela não evita a ascite, porque mantém o fluxo sanguíneo, ela evita a encefalopatia, a disfunção hepática, mas a ascite ela não vai evitar de jeito nenhum. Está ali o detalhezinho. Após o episódio de sangramento, 70% dos pacientes apresentam ressangramento em 1 ano. Correto, a letalidade é de 30%, pode ser pior para quem é tireoide C, é claro. Então não tem muito o que discutir aqui mais. A gente já entende para relembrar a cirurgia de hipertensão porta. Perfeito. E continuando, ainda em relação às complicações de cirrose, já fizeram a questão, vamos lembrar e aprender com a questão. Olha lá, a síndrome hepatorrenal. Isso aqui é igualzinho uma insuficiência pré-renal. Está faltando sangue para ser filtrado. E o pouco que filtra, o túbulo renal, como não está lesado, ele vai reabsorver com avidez. Urina concentrada, sódio urinário vai estar baixo. É igual uma insuficiência pré-renal. A diferença é que isso aqui não melhora com a restauração da volemia. Então, olha lá. A síndrome hepatorrenal é caracterizada por uma vasoconstricção renal, pela diminuição da taxa de filtração glomerular. Por quê? Porque existe uma vasodilatação extrarrenal, numa queda da resistência periférica da pressão arterial. Então, você faz a vasodilatação esplâncnica, principalmente região abdominal, mas com vasoconstricção renal. Óxido nítrico mediando isso aí. E aí vai pouco sangue para o rim. Então, é semelhante à insuficiência pré-renal, como eu falei com vocês. Tem oligúria, aumento da creatinina, sódio urinário baixo, osmolaridade urinária maior do que a plasmática, muito concentrada a urina, porque tudo que pode eu reabsorvo. Hiponatremia, porque não consigo aqui, obviamente, filtrar, então acumula líquido, acumula água, fica hiponatrêmico. Porém, se melhora após expansão volêmica ou uso de diuréticos. O tratamento de escolha quando indicado seria o transplante hepático, correto? Agora, o uso de vasoconstrictores associado à albumina pode ser tentado para você que gerar vasoconstricção esplâncnica e tentar aumentar um pouco a perfusão renal. E a albumina seria interessante nessa situação, das poucas indicações de albumina na prática médica. A reposição de albumina nos pacientes com PBE é indicada como profilaxia. Correto. Então você pode repor albumina em quem tem PBE. O cara tem PBE, na PBE tem infecção, tem óxido nítrico também, vasodilatando, então está roubando também fluxo sanguíneo nessa situação. Igualzinho um paciente cirrótico muito grave. Na PBE, simula essa situação, óxido nítrico, vasodilatação região abdominal, pela própria infecção que existe, e aí vai pouco sangue para o rim. Por isso que a albumina nessa situação seria bom. Perfeito. A síndrome hepatopulmonar se manifesta com hipoxemia por um shunt direito e esquerdo, uma platipneia, que a pessoa fica em pé e tem falta de ar, e ortodesóxia, que seria uma queda de 10% ou mais na PO2 ao passar da posição supina para a posição sentada ou em pé. Seria isso, o cara fica em pé e sente falta de ar. O único tratamento eficaz é o transplante hepático, correto. Mediadores liberados, formando um shunt direita e esquerda, o sangue passa no alvéolo sem ser oxigenado. Quando fica em pé por gravidade, até facilita essa passagem de shunt direita e esquerda, porque na base, onde deveria ser mais ventilado, fica em pé, mais shunt, que acontece nas regiões de base. Então, hipoxemia quando a pessoa fica na posição supina. Na posição, desculpa, em pé, em ortostase. Beleza. Está correto também, a gente aprende com a questão para relembrar isso aí. A ascite com alto gradiente, uma diferença aqui ó, da albumina que a gente tem, série de albumina do líquido acítico, maior do que 1,1, é esperada nestes pacientes. Por quê? Porque o que existe aqui é um extravasamento quase que de água pura, que extravasa por excesso de pressão lá na válvula de escape, que é o sinusoide hepático. Então, quase que água pura. Então, a diferença aqui da albumina sérica para a albumina líquido acítico é muito grande. Então, quando tem de alto gradiente, eu penso em hipertensão porta. Assim a gente vai raciocinar. A conduta inicial é restrição de sal com 800 mg de sódio ou 2 gramas de NaCl, correto. Se necessário, introduzimos espironolactona e até furosemida, diurético. Só que a gente não pode aqui, ó, exceder meio quilo de peso, de perda diária, na verdade, nos pacientes sem edema ou 1 quilo. Por quê? Porque se a gente vai enxugar muito rápido, eu vou perfundir daqui a pouco mal o rim, porque eu induzi uma hipovolemia e a pessoa desenvolve síndrome hepatorrenal. Então eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Eu tenho limite
para a gente exceder isso aí. Nos pacientes com ascite marcante, podemos ainda realizar para centese de grandes volumes com reposição concomitante de albumina. Beleza. E na hora de calcular a reposição de albumina, a partir de 5 litros retirada, você faz albumina. Só que aqui, gente, só para lembrar, na hora de calcular a reposição de albumina, eu não faço para cada litro retirado após 5 litros, não. A partir de 5 litros eu reponho albumina, mas eu vou contar de todos os litros que eu retirei desse paciente. Beleza. Nos refratários, indicamos o TIPS para aliviar a ascite, ou um shunt peritônio venoso, ou até o transplante. Correto. Então é o resumão em relação a essa parte de ascite. Está tudo certinho. O tratamento para PBE deve ser feito com um achado de mais de 250 neutrófilos no líquido acítico, com ou sem cultura positiva. Isso é interessante, porque você não vê o bicho, mas você dá o diagnóstico dessa infecção. E cuidado, não são mais de 250 anota aí, anota na apostila isso aí. Não são mais 250 leucócitos. Tem que ter mais de 250 polimorfonucleares, ou seja, neutrófilos, no líquido acítico. Isso define PBE, sem ver o bicho. Se eu tiver menos de 250 polimorfonucleares, o diagnóstico seria aqui, ó, de uma bacteriacite não neutrocítica monomicrobiana, devendo então repulsionar. Tranquilo. O uso de norfloxacin 400 mg por dia ou sulfametoxazol com trimethoprim é indicado como profilaxia primária crônica. O que seria isso aqui? Ou até secundária, porque quem teve tem risco. Assim como o cara que tem risco de 70% de ressangrar, PBE também tem o risco de 70% de voltar a ter essa infecção. O que significa isso aqui, gente? Eu já sei que quem tem sangramento, a gente faz profilaxia primária para PBE. Agora, o que seria profilaxia primária crônica ou secundária? Secundária, quem teve tem risco de ter de novo. Mole. Primária crônica seria o quê? Pessoas que têm muito pouca quantidade de proteína no líquido acítico, provavelmente têm muito pouca imunoglobulina. Tem uma capacidade baixa de opsonização. Então, as pessoas têm maior chance, obviamente, de ter PBE. Então, aproveitem e guardem aí e anotem na página 25 da apostila de vocês, aproveitem e corrijam um erro que tem aí, que a profilaxia primária crônica, ela é indicada com proteínas de menos de 1 grama. Na apostila, na página 25, saiu lá, quando iniciar a antibiótica profilaxia, está lá na página de vocês, está menos de 1 miligrama, não é 1 miligrama, é 1 grama. Então saiu com um erro de digitação isso aí. Beleza. Então voltando, então essa pessoa como tem baixa capacidade de opsonização, ou aqui, ó, quem já teve, tem irrita de novo. Então, a gente vai fazendo direto norfloxacin para essa pessoa. Beleza. Caso haja infecção polimicrobiana ou na presença de proteínas acima de 1 grama, glicose baixa ou LDH aumentada, então eu estou pensando que possa ser uma peritonite bacteriana secundária. Correto. Então, aí tá beleza. Tudo certo. Acidose metabólica, hipercalemia, diuréticos de alça e tiazídicos, infecções de hiperproteica, constipação e sangramento digestivo podem desencadear a encefalopatia hepática. Certo ou errado? Errado, gente. Por que errado? Porque não é acidose metabólica nem hipercalemia, é o contrário. É uma alcalose metabólica e uma hipocalemia. Por quê? Porque se eu tenho alcalose metabólica, o que acontece aqui é que está faltando hidrogênio. Se está faltando hidrogênio, então eu não consigo pegar a amônia e botar o hidrogênio em cima dela para virar o radical amônio. E radical amônio, ele não é aqui, ó, reabsorvido no rim. Radical amônio, ele não consegue penetrar na barreira hematoencefálica, então seria ótimo. Se eu consigo botar hidrogênio na amônia, então a pessoa tem menos risco de desenvolver encefalopatia hepática. Agora, se o sujeito tem, então, alcalose metabólica e hipocalemia, por que hipocalemia? Porque a gente viu na última aula, está faltando potássio no sangue, o que o organismo faz? O organismo pega o hidrogênio do sangue, põe na célula, pega um potássio da célula e coloca no sangue. Ou na bomba de aldosterona, se eu não tenho, obviamente aqui, ó, potássio, está hipocalêmico, eu começo a eliminar
no meu rim, hidrogênio, 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 então eu vou tentar e vou acabar caminhando para a alcalose metabólica. Uma coisa vira outra. Se eu tenho alcalose metabólica, eu não tenho, acompanha o raciocínio, não se perde não, gente, acompanha o raciocínio. Se eu não tenho hidrogênio suficiente, eu não consigo aqui, ó, deixar a amônia virar amônio, então a amônia fica mais à vontade. Então ela pode ser reabsorvida no rim, a amônia na circulação penetra na barreira hematoencefálica e por isso maior risco de envolver encefalopatia. Então o que está